Finalmente a segunda temporada de Tianguan-Tianhu ou Heaven Official's Blessing está entre nós. Oi, eu sou o Guto Nunes e hoje a gente vai finalmente voltar a comentar os episódios de Tianguan-Tianhu, né, que já fazem algo em torno de 2 anos e meio desde a exibição da primeira temporada e finalmente a gente foi agraciados com uma nova temporada. A produção tá linda demais, a animação tá impecável, os visuais maravilhosos que fazem jus à obra e uma trilha sonora de tirar o fôlego. Eu não vou me estender muito, né, nesse tipo de comentário, porque a proposta dos vídeos de Tianguan-Tianhu é diferente, é igual da outra vez. A gente vai fazer um recap do que aconteceu no episódio da semana e aí eu faço alguns comentários ao longo do recap. Sempre que eu for contando o que aconteceu, eu vou comentando. A partir daqui, a gente tá em um momento da história que eu não conheço nada, porque eu não cheguei até aqui no manhwa e eu ainda não tive a oportunidade, o tempo hábil de ler a novel, mas felizmente a New Pop já tá produzindo ela para lançar aqui no Brasil, então eu acredito que isso vai me tirar desse buraco em que eu me enfiei e eu finalmente leia essa novel, assim como eu já tô lendo a de Modal Uzushi, que eu também tava devendo. Antes da gente começar o vídeo, então deixa eu te lembrar que o like no vídeo é muito importante, porque ajuda no engajamento dele. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, incluindo os recaps de Tianguan-Tianhu. E claro, já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas, e por lá eu tô comentando outras coisas que eu tô assistindo também e outras bobeiras que eu falo ao longo da internet. E também não deixa de comentar à vontade, você pode comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, porque a parte legal da gente estar fazendo esse recap e os comentários é a gente poder trocar essas figurinhas. Então agora vamos ver o que aconteceu aí nesse primeiro episódio da segunda temporada de Tianguan-Tianhu. O Xelian, ele tá sozinho no templo, né, naquele templo miserável dele, lembrando dos últimos momentos em que ele passou com o Sanlan e com o anel que o Sanlan deixou pra trás pra ele, quando de repente ele é convocado a comparecer à cidade celestial, né, aquele grande salão lá do líder deles, onde ele é convocado a participar de uma reunião junto com outros oficiais celestiais. No céu, quando ele chega, enquanto outros oficiais são ovacionados por aqueles que estão perto, o Xelian, ele é tratado quase que como uma praga, assim. O único que não trata ele dessa maneira num primeiro momento é o príncipe Taihua, que é o deus marcial do leste em um dos antigos territórios do Xelian. Inclusive, vale mencionar que desde esse primeiro momento em que ele aparece, ele é um fofo. Além de ser lindo, ele é um fofo, assim, ó. Desde a primeira interação dele e nas próximas que vão vir a aparecer nesse episódio. A gentil deusa civil, né, Lin Gwen, ela aparece e guia o Xelian, colocando meio que ele a par do que eles estão prestes a discutir, né. E vale mencionar também que pra você estar assistindo essa temporada, você precisa ter assistido a temporada anterior, porque, por exemplo, nesse tribunal eles vão estar discutindo os acontecimentos da passagem em Banue, que é meio que o último arco da primeira temporada. No tribunal, o General Min aparece assim furioso, né? Aparentemente está muito irritado com as acusações para cima do seu subordinado, o Pei Xiu, que é aquele cara que confessa as coisas que acontecem lá no final da primeira temporada, desse arco que eu mencionei. Como eu disse, vocês precisam ter assistido. E ele parece furioso, mas deixando isso de lado, ele tem outra coisa para discutir nesse tribunal. Ele traz um outro assunto à tona. Ele menciona um jovem que usava uma roupa vermelha que acompanhava o Xelian naqueles acontecimentos, e ainda apresenta um clone do Pei Xiu mostrando os ferimentos que ele teria sofrido naquela batalha, e eles identificam que esses ferimentos foram feitos pela cimitarra mortal, que é uma arma usada pelo Huan Chen, né, o Rei Fantasma. Então o General Min, ele vem a deduzir que esse jovem que acompanhava o Xelian, ele e o Rei Fantasma sejam a mesma pessoa, e que o Xelian, ele tenha conspirado com o Rei Fantasma para poderem culpar o Pei Xiu de todos esses acontecimentos. Só que tudo vai por água abaixo quando o próprio Pei Xiu, ele volta a confessar que foi ele, que aquilo tudo foi ele quem fez.
e isso acaba deixando o General Min ainda mais furioso. Depois de toda a confusão, as pessoas especulando e comentando sobre os acontecimentos, então o Jun-woo, né, o grande imperador celestial, ele dispensa todos e pede exclusivamente que o Xie Lian fique mais um tempo. Inclusive, durante isso tudo, as especulações, essa discussão com o General Min, a gente vê uma versão masculina da Mestre dos Ventos, que o Xie Lian, ele fica tentando reconhecer quem é aquela pessoa, que ele parece se lembrar, a gente aqui de fora sabe quem é, mas é a versão masculina da Mestre dos Ventos que sai em defesa dele durante a discussão, inclusive. Ele é bastante gentil, defende o Xie Lian quando tem a oportunidade e ainda trata ele com bastante educação o tempo inteiro. Quem fica pra trás, na verdade, é o General Tai Hwa, né, que acabou adormecendo, pegando no sono durante aquela chata reunião, e o Xie Lian acaba se divertindo com aquilo enquanto acorda ele e vê ele embora apressado, mas mais uma vez tratando o Xie Lian de maneira bastante gentil. Quando sozinhos, o Jun-woo ele vai repreender o Xie Lian por ele ter passado tanto tempo sem dar notícias enquanto ele esteve na Terra, e ele ainda menciona a maneira desrespeitosa como o Xie Lian lidou com tudo e agiu nas últimas ascensões, mas mesmo assim essa conversa tem um final legal, porque ele ainda vai agir de maneira bastante compreensiva e amigável, dizendo para os dois deixarem esse passado de lado. Quando ele menciona Huan Chen ainda, ele vai dizer que ele tem total confiança no Xie Lian e de que ele nunca conspiraria com o Reino Fantasma. E ainda menciona um sinal de dragão de fogo que foi enviado por algum oficial celestial que precisava de ajuda na cidade dos fantasmas. Esse sinal que eles mencionam, inclusive, na história, é uma espécie de grande labareda que sobe no formato de um grande dragão com chamas que não causam danos a nenhuma das pessoas em volta e serve como um grande alerta, um grande sinal de socorro. Ele explica, inclusive, que o tribunal de hoje ele tinha segundas intenções, não era só para discutir os acontecimentos da passagem em Banyue, mas também verificar o paradeiro de todos os oficiais celestiais. O Jun-woo precisa que alguém investigue o que está acontecendo na cidade dos fantasmas, de onde o sinal foi enviado, mas ele decidiu esperar o Xie Lian estar sozinho para mencionar isso, porque mencionar esse tipo de coisa no tribunal poderia fazer com que esse tipo de informação vazasse e quem quer que estivesse infiltrado se aproveitasse dessa informação, e óbvio que o Xie Lian prontamente se oferece para investigar o lugar. Então o Jun-woo menciona que ele acredita que Huan Chen seja o responsável por estar no comando da cidade dos fantasmas, mas o Xie Lian ele tá confiante de que o amigo não tenha intenções realmente maldosas. Ele não consegue ver o Sanlan de maneira maliciosa. E o Jun-woo ele volta a mencionar isso tudo como se a amizade dos dois pudesse ser uma faca de dois gumes nessa situação, mas o Xie Lian ele vai alertar pro Imperador Celestial não se preocupar, afinal de contas ele não é nenhum tipo de princesinha indefesa. Por fim, ele alerta para ter muito cuidado com a arma do Huan Chen, né, a cimitarra mortal que foi mencionada no tribunal anteriormente, e pede total sigilo dessa missão, com exceção, é claro, da pessoa que vai acompanhar ele, e ele sugere que a Mestre dos Ventos acompanhe o Xie Lian, afinal de contas, como o próprio Xie Lian pediu, alguém que tivesse bastante poder mágico para emprestar, mas que fosse uma pessoa de personalidade amigável e fácil de conviver. Então ele conhece a Mestre dos Ventos, né, descobre que na verdade é o homem que o defendeu no tribunal, no meio de todos aqueles oficiais celestiais, uma figura de personalidade muito divertida, amigável e bastante falador, mas que acaba ficando que quando ele precisa de mais poder mágico, a sua forma mais poderosa é a sua versão feminina. Enquanto eles se dirigem à cidade fantasma, então, né, o Qin Xuan, que é a Mestre dos Ventos, ele vai discursar sobre o Pei Min, sobre o seu irmão, o Mestre da Água, e também como foi o momento onde os dois ascenderam juntos.
juntos. De repente, então, ele se transforma em uma mulher na versão feminina, porque é a maneira mais fácil dele poder se esconder, se camuflar na cidade fantasma, e tenta, sem sorte alguma e sem sucesso, convencer o Xie Lian a fazer a mesma coisa. Eles então avistam um grupo de fantasmas que estão ali reclamando do estado e apodrecimento dos seus rostos, com conversas bastante fúteis, e eles tentam se aproximar, se infiltrar naquele grupo, só que logo eles são reconhecidos, eles percebem que tem os dois tentando se filtrar naquilo, e quando a situação parece muito tensa, parece que vai se tornar um problema, os fantasmas de repente se distraem, hipnotizados com a beleza da Qin Xuan. Quando eles chegam na cidade fantasma, então eles acabam se separando, e o Xie Lian, ele é abordado por uma prostituta fantasmagórica, algo do gênero, que vai insistir, importunar, cercar ele, impedir que ele vá, né? Ela fica insistindo muito por ele, talvez por achar ele muito bonito, mas até ele vai precisar contar uma mentira. Ele vai dizer que meio que ele não consegue levantar para poder se livrar dela. Ele acaba virando chacota em todas as pessoas que estão por perto assistindo aquilo, mas pelo menos ele se livra da mulher. Ele chega então em um lugar onde parece estar acontecendo algum tipo de jogo de azar, onde as pessoas estão dispostas a apostar todo tipo de coisa, e então em um grande palco no alto, por trás de cortinas vermelhas, ele avista o Sanlan, né? Só que aqui ele tá como Huan Chen, na sua forma original. Aqui, como Huan Chen, ele tá com essa aparência estupidamente bela, mas incrivelmente amedrontadora, e ele fala com um homem que participa do jogo, que tá disposto a apostar a própria mão, que nem mesmo se ele apostasse a própria vida teria algum valor naquele lugar. Então o episódio acaba com o Xie Lian estupefato ao reencontrar o Sanlan, né? Ou melhor, reencontrar o Huan Chen. E por mais que ele já esperasse que isso ia acontecer, parece que aquele momento congela repentinamente. Assim, a gente não tem muito o que falar sobre esse primeiro episódio, afinal de contas ele parece realmente uma espécie de transição para essa nova temporada, né? Trazendo pra gente alguns dos fatos da temporada passada e colocando a gente num caminho pro que tá propondo nessa nova temporada. Mas essa segunda metade do episódio já tá dizendo pra gente assim que a coisa parece ser muito mais sombria do que a primeira temporada. Eu tô muito animado com essa estreia e eu espero que vocês também estejam, e eu confesso que eu queria ter mais comentários pra fazer sobre esse início da temporada, mas como eu disse, eu acho que ele é um episódio muito de transição e fica difícil fazer grandes especulações ou observar grandes detalhes, mas eu tô bem animado para essa temporada. Deixa aí nos comentários então as suas expectativas para essa nova fase da obra, seus comentários sobre o episódio para a gente poder continuar conversando, e eu espero que vocês acompanhem os recaps e os comentários dos episódios semanais aqui no canal comigo. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!